Boa noite a todos os ouvintes. Para quem não me conhece, eu me chamo Joyce. A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal. Queridos, através dos ensinamentos bíblicos, eu aprendi que as árvores trazem ensinamentos valiosos para nossas vidas. As árvores, elas têm vários simbolismos na Bíblia. Elas tem mais na Bíblia, tem mais de 50 árvores. E todas com simbolismo, né? E hoje eu vou estar passando para vocês sobre a árvore do grão de mostarda, tá? Eu vou estar lendo aqui em Marcos, capítulo 4, o versículo do 30 ao 35. Aliás, do 30 ao 32. A parábola do grão de mostarda. Ele dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E é como um grão de mostarda, que quando semeia na terra é menor do que as sementes que há. É menor do que as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, e de tal maneira que as aves dos céus podem alienar-se debaixo das suas sombras. Amém? Então, Jesus, ele usou a semente da mostarda, que era uma semente, não é, né? A semente da mostarda é uma semente bem pequenininha mesmo, minúscula. E Jesus usou a semente da mostarda como uma ilustração para explicar o crescimento do reino de Deus, que começou de uma maneira humilde com seus discípulos e se espalhou pelo mundo para abrigar um número enorme de pessoas. Deus, ele compara as pessoas com as árvores para demonstrar as qualidades de uma pessoa justa e próspera, que tem fortes ligações com Deus. E tem também estabilidade, capacidade de dar frutos, ter boas ações e ser dependente da sua fonte de vida. Assim como uma árvore precisa estar firmemente plantada para receber nutrientes da terra e prosperar, uma pessoa precisa estar bem enraizada em Deus para ter estabilidade e dar bons frutos espirituais. A mostarda, ela é uma semente muito pequena, que eu falei agora há pouco, mas quando ela cresce, ela se transforma em uma árvore grande, com 3 metros, né? Mais ou menos 3 metros de altura. Em Romanos 12, 2, o que Paulo diz lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformais pela renovação do vosso entendimento. Como eu disse ali em cima agora há pouco, a árvore, ela cresce e ela se transforma, né?
ela fica grande, se transforma, floresce. E Paulo diz lá que para nós se transformar, né? Não se conformar, mas se transformar pela renovação da nossa mente. Deus quer renovação, que nós venhamos se renovar, né? Nós precisamos ser igual a uma árvore. Nós somos comparados para Deus, uma árvore. Crescer, né? Crescer na fé, transformando, transformando e renovando as nossas mentes. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus compara a fé com um grão de mostarda, sugerindo mesmo que essa fé, mesmo que uma fé pequena, se ela for verdadeira e ter confiança em Deus, ela pode mover montanhas, né? A fé, ela não precisa ser grande, mas ela precisa ser... ela não precisa ser grande no início, mas ela precisa crescer em oração, nas escrituras, nas experiências. A nossa fé, né, tem que aumentar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele usa a figura de um monte como um obstáculo, de impedimento. A fé, ela pode ser fraca, mas ela pode ser fraca e pode ser pequena. Mas se nós confiarmos em Deus, nós podemos realizar o impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para nós é, mas para Deus não. Nós precisamos fazer o possível para que Deus faça o impossível para nós. Aquilo que nós não podemos fazer. É como se nós tivesse um monte, né? Um monte de impedimento, de obstáculos, né? Um monte de problema. Mas se você crer, confiar em Deus, você vai derrubar esse monte em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse monte que está aí na situação financeira, nos problemas, né? Nas perdas de empregos, que parece impossível resolver, mas resolver na família, né? Nas brigas conjugais, no desentendimento das famílias, né? Vai cair por terra. Se você crer, vai cair por terra no nome de Jesus. Amém? Então, minha irmã, meu irmão, que você possa ser como uma árvore, que nós podemos sermos igual uma árvore, crescer na presença de Deus, né? Na presença do Senhor, ter fé, florescer e ter bons frutos, né? Temos bons frutos. Amém? Que Deus abençoe a cada ouvinte. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês sobre algo que vem da parte de Deus. Faço isso com muita alegria, né? Dê o seu like, comente, compartilhe para aqueles que precisam, para que possa alcançar mais pessoas, né? Para que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. Muito obrigado. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.